Olá, eu sou o Dr. Túlio Sperbi, cardiologista, e hoje estou aqui, a convite da Pura Vida, para poder falar para vocês sobre a importância do ômega 3 para o nosso sistema cardiovascular, para o nosso coração, para os nossos vasos, tá? Esse é um tema muito polêmico, né? Diante de vários anos de desinformação que vários médicos vêm disseminando no consultório. A gente sabe hoje em dia, através das pesquisas, que o ômega 3 exerce sim um papel fundamental no nosso sistema cardiovascular, inclusive com uma promoção de saúde no longo prazo. Eu vou explicar isso mais pra frente para vocês e explicar o porquê que antigamente não funcionava. Mas inicialmente eu quero explicar para vocês primeiro o que é o ômega 3, né, gente? O ômega 3 nada mais é do que uma gordura boa. Então o que você precisa saber é que o ômega 3 é uma gordura natural que o nosso corpo não consegue sintetizar, ou seja, a gente não produz o ômega 3 e ele é uma molécula fundamental para a vida. Logo, se você não consegue produzir e se você não adquire uma quantidade necessária de ômega 3 na tua alimentação, você está piorando a tua saúde. Isso é uma coisa bem óbvia, né? Segundo ponto é que o ômega 3 existem subpartículas, tipos de ômega 3, tá? O principal para o nosso sistema cardiovascular é o tipo que a gente chama de EPA ou EPA, tá? Por quê? Os estudos eles demonstraram que o EPA é a grande molécula responsável pelo potencial anti-inflamatório do ômega 3. Então, quando a gente pensa em ômega 3, a gente pensa em anti-inflamação. E aí vem um conceito que eu sei que vocês já devem ter ouvido por aqui, né, pelo Pura Vida Prime, enfim, que é o balanço entre ômega 3 e ômega 6. O ômega 6 também é uma molécula fundamental, uma gordura fundamental para a vida. Só que a gente adquire ele muito facilmente na nossa alimentação. Então, existe um desbalanço. O ômega 6 ele pode ter um papel pró-inflamatório e o ômega 3 é um anti-inflamatório. Então, caso exista esse desbalanço na alimentação, você começa a ter uma maior possibilidade de ter o que a gente chama de inflamação sistêmica crônica, tá? O balanço ideal seria de até 4:1. Algumas pesquisas mostram de 2:1, ou seja, 2 moléculas de ômega 6 para uma de ômega 3. O normal da alimentação padrão ocidental, principalmente brasileira, norte-americana, está ali em torno de 20:1 ou 30:1. Então a gente precisa melhorar. Como? Diminuindo, obviamente, o aporte de ômega 6, que a gente pega principalmente em frituras, em óleos vegetais e produtos industrializados, e aumentando o aporte de ômega 3, que estaria presente em peixes de águas profundas, frutos do mar, enfim. Grande problema é que nem todo mundo tem acesso ou se alimenta de forma adequada com esse tipo de alimento. Então, a gente precisa suplementar esse ômega 3 e restringir a ingesta de ômega 6 para poder chegar nesse equilíbrio, tá? Pensando no corpo como um todo, já tem várias pesquisas mostrando que o ômega 3 é fundamental para desenvolvimento cognitivo, melhora articular, melhora da visão, enfim, uma série de benefícios no nosso corpo. Mas sempre que a gente entra na minha área, que é a cardiologia, vem esse debate de você está jogando dinheiro fora com ômega 3, né? Não é verdade. E aí as coisas começaram a mudar dentro da cardiologia quando um grande trial, ou seja, uma pesquisa científica que chama Reduce It, tá? Ela foi publicada no New England Journal, que é o maior jornal de circulação de medicina do mundo, mostrando que o ômega 3 em altas doses, e essa pesquisa foi feita com 4 gramas de EPA, uma dose bem alta, promoveu diminuição de triglicérides e melhora de desfecho clínico, infarto e reinfarto em pacientes que já tinham sofrido algum quadro de doença cardiovascular prévia. Então, esse foi um grande divisor de águas dentro da cardiologia, onde os cardiologistas passaram a ver o ômega 3 com melhores olhos, ou pelo menos deveriam fazer isso, né? Depois desse trial, né, e esse trial foi interessante porque além de mostrar a redução dos triglicérides, ele demonstrou melhora de sobrevida, de longevidade, tá? Então, diminuição de eventos fatais. Então, quando teve esse trial,
a população médica, né, da cardiologia começou a enxergar um pouco melhor o ômega 3. Depois dele, tem uma meta-análise publicada no maior jornal de cardiologia norte-americano, que é o AHA Journal, o jornal do American Heart, que é a Sociedade Norte-Americana de Cardiologia. E essa meta-análise é a junção de vários artigos sobre ômega 3, tentando potencializar para poder ver se, em conjunto, eles trariam algum resultado melhor para os estudos de ômega 3. O que essa meta-análise mostrou? Esse estudo ele demonstrou que os pacientes que usavam doses adequadas de ômega 3 tinham menos infarto, tinham menos AVC, tinham menos morte por doença cardiovascular e, olha que incrível, diminuição de morte por todas as causas. Ou seja, a gente está falando de impactos dentro do desfecho mais duro que existe dentro da medicina, que é morte por todas as causas. Pra vocês terem uma ideia, quando existe um remédio que diminui morte por todas as causas, é um rebuliço danado dentro do meio médico. Todo mundo começa a usar esse remédio. E vendo essa meta-análise, poucos deram o devido valor a essa meta-análise, tá? Mais interessante ainda, essa meta-análise ela excluiu, dentro de um subestudo, o Reduced, o resultado desse maior estudo que mudou realmente o paradigma do uso do ômega 3 na doença cardiovascular. E mesmo excluindo esse grande estudo, o resultado permaneceu positivo em prol do ômega 3. Ou seja, a gente não pode mais ter dúvidas do uso do ômega 3. E na conclusão desse estudo vem uma coisa que eu acredito muito, que é o seguinte: a maioria dos estudos anteriores, ele dava um resultado negativo para o uso do ômega 3 devido à dose utilizada. E na conclusão, os autores eles colocam isso muito claramente. Eles falam que o resultado benéfico ele foi uma linha, ou seja, ele foi um resultado linear de acordo com a dose utilizada. Então, o resultado ele é dose dependente. E aí as diretrizes hoje em dia já incluem o uso do ômega 3 em altas doses, ou seja, pelo menos 2 gramas de EPA por dia. Eu não estou falando de doses de ômega 3, estou falando exclusivamente de EPA, tá? O que daria algo em torno aí de 5 a 6, 7 comprimidos dos ômegas que a gente tem no mercado hoje em dia, tá? E por dia. E essas doses maiores de ômega 3 promoveram sim benefícios para o nosso sistema cardiovascular. Então, talvez o grande erro dos estudos anteriores era a dose utilizada, que eram subdoses. A gente não tinha um ômega tão concentrado como a gente tem hoje no nosso mercado. Beleza? Diante dessas evidências todas, fica muito clara o benefício do uso do ômega 3. E o mais engraçado é que com todos esses benefícios bem demonstrados na literatura, recentemente veio um estudo que demonstrou que o ômega 3 poderia aumentar um tipo de arritmia, que é a fibrilação atrial. E o mais engraçado é que os médicos que não valorizam esses estudos até aqui, quando viram que o ômega 3 podia fazer mal, começaram a falar muito que o ômega 3 podia causar essa arritmia. Mais interessante ainda, o estudo que demonstrou isso não foi desenhado para isso. Ou seja, o máximo que poderia ter feito, né, a comunidade é levantar um potencial risco que o ômega 3 poderia causar, mas virou uma certeza absoluta que o ômega 3 causa fibrilação atrial. Não é verdade, tá? Primeiro, a gente não tem uma plausibilidade biológica para isso. Como que a gente vai pensar que uma gordura boa, vital, pode causar uma arritmia no nosso coração? Segundo, os estudos anteriores, como a gente sabe que é uma molécula anti-inflamatória, eram estudos que tentavam demonstrar se o ômega 3 diminuiria ou não o potencial de arritmias. Exatamente o oposto do que está sendo dito hoje em dia. Então, eu particularmente uso altas doses no meu consultório, nunca me deparei com um quadro de fibrilação atrial induzida por ômega 3. Então, sinceramente, não caiam nessa, eu não acredito nisso e espero que vocês também não acreditem. Diante de todo o quadro de evidência científica que a gente tem, ômega 3 é sim amigo do nosso coração, principalmente a fração EPA em altas doses tomadas diariamente. E é isso que eu tenho para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo. Um grande abraço e não brinque com o seu coração, hein?